quero citar aqui o livro do Pascoal Bernardin, que é o Maquiavel Pedagogo. Porque o Maquiavel Pedagogo, ele fala sobre essa desconstrução de alguma forma, fala muito sobre a questão da manipulação do comportamento através de técnicas psicológicas. Ele usa muito no livro dele o termo de lavagem cerebral. Ele fala sobre uma revolução pedagógica, digamos assim. E o Pascoal Bernardin, nesse livro, ele fala a respeito de duas experiências, duas técnicas, que é o pé na porta e a porta na cara. E eu vejo aqui nesse comportamento do Vitão muito da porta na cara, que é o seguinte, a pessoa ela tem a tendência a aceitar uma bizarrice menor se antes ela foi exposta a uma bizarrice maior. Estou usando aqui o termo bizarrice, mas a gente pode usar outros termos só para você entender. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você está lá na sua casa de boa e de repente alguém toca a sua campainha e fala assim: ô Renato, eu queria colocar uma placa de 5 metros aqui dentro da sua casa, aqui no seu quintal, posso? Se é uma pessoa que você não conhece, de repente te pede para colocar uma placa de 5 metros no meio do seu quintal. Esquisito. Estranho. A sua tendência é negar. Neguei, não vou aceitar isso, tá doido? Vou colocar uma placa de 5 metros. Aí no dia seguinte, essa mesma pessoa baixa na sua porta. Fala assim: Renato, toque, toque, toque. Eu posso colocar então um adesivinho na sua janela? Porque você negou a primeira vez uma placa de 5 metros no meio do seu quintal, você tem a tendência, no dia seguinte, a aceitar algo menos grave, algo menos espalhafatoso, que é um adesivozinho na sua janela. Só que se antes de pedir para colocar uma placa de 5 metros no seu quintal, a pessoa tivesse vindo direto te pedir para colocar um adesivo na sua janela, essa experiência mostra que a sua tendência era não aceitar. Então, antes ela oferece algo mais espalhafatoso, algo maior, algo mais bizarro, para que então você tenha tendência depois de aceitar algo menor. No final das contas, o objetivo da pessoa inicial já era colocar o adesivo na sua janela, não era colocar a placa de 5 metros, mas ela sabia que a sua tendência de aceitar o adesivo seria maior, se antes ela oferecesse algo mais absurdo. Essa é a porta na cara. É aquele negócio, quando você vê, por exemplo, manifestações de feministas que vão mostrar os seios, que estão peludas, né? Que tem aquele aspecto físico que choca. Aí você pensa assim: ah, mas aquela minha colega da faculdade, ela é feminista, mas ela só não raspa o sovaco. Ela não tem cabelo colorido, ela não vai pra rua e não coloca os seios de fora, ela só tem cabelo no sovaco e ela só defende o aborto. Então é aceitável. É aceitável. Então, muitas vezes a gente vê aplicada essa técnica de manipulação psicológica, que é a porta na cara, que a militância oferece de cara algo muito chocante para que a gente aceite algo menos chocante. Faz muito sentido. Que se fosse oferecido de início, talvez encontrasse resistência. Sim. Né? Então, o Pascoal Bernardin, ele deixa isso bem explícito ali no livro e eu vejo isso acontecendo. Muitas vezes esses choques na sociedade, a gente acaba aceitando algo um pouco menos pior. Eu queria só emendar essa parte, porque eu vejo que muita gente, eu citei aqui as feministas, muita gente acha que o movimento feminista, quando a gente fala, o feminismo, as feministas, a pessoa às vezes tem tendência a pensar justamente nessas militantes de rua, que elas vão pra rua e cabelo raspado, cabelo colorido, pelo debaixo do sovaco, mostrando os seios no meio da rua, e a pessoa não entende que o movimento feminista é muito além disso. Aquilo ali, gente, é só o braço militante de rua do feminismo. O feminismo vai muito além disso. O feminismo está na desconstrução da mulher, na desconstrução do homem. O feminismo está atacando a maternidade, fazendo as mulheres pensarem que a maternidade é algo pejorativo, algo pesado, tirando as mulheres de dentro de casa, tirando as mulheres do seio da família, do cuidado dos seus filhos. Não, mulher, vai pra rua, vai curtir a vida, larga a sua família pra lá. Então, o feminismo, ele vai muito, muito além disso. Libertinagem sexual Libertinagem também. total. Aquilo ali que a gente tá vendo na rua, aquele que choca, né, a gente, é só uma pequena parte do movimento feminista. É para que você não preste atenção nas reuniões de clubinho, onde todas elas chegam muito bem vestidas, todas mulheres lindas, elegantes, incentivando a outra, por exemplo, a não casar, a não ter filho, a se dedicar ao seu trabalho exclusivamente. É o tal do empoderamento feminino. Significa que se você for uma mulher independente que trabalha para si, para que ter um filho? Para que ter uma família? Aliás, filho atrapalha.
Essa é a mentalidade dessas feministas, é colocar cada vez mais na cabeça das jovens que a família, no modo geral, é algo ruim para a vida dela. Como a gente sempre diz, vem tudo muito embaladinho, bonitinho, nada vem na violência e faz todo sentido. Eu não conhecia essa teoria do Bernardin e faz muito sentido, porque quando você vê aquela mulher que tem uma aparência bem assustadora, para você entender que há clubes onde mulheres se reúnem, clubes no sentido amplo da palavra, tá? Encontros, bate-papos, grupos de internet, onde elas propagam essas ideias. E aí você chega ali e vê uma foto de uma mulher vestida como uma executiva, com a unha bem feita, aquele estereótipo feminino lindo, que mal há nisso? E o que está por trás não é o estereótipo daquela feminista radical, é o mesmo conceito do movimento LGBT. Não tem absolutamente nada a ver com a opção sexual. Tem a ver com a forma como a militância é feita. O cara vem pra rua, o cara faz baixaria, o cara faz atrocidades. E por trás, a pauta está sendo encampada de uma forma razoavelmente séria por aqueles que ideologicamente estão trabalhando na linha de frente para o avançar da pauta.